Um, dois. Tá gravando. Pessoal, estou aqui com a Aline e com o Fábio. São os pais das crianças que sofreram esse tipo de constrangimento dentro da sala de aula. E já quero perguntar para vocês como vocês se sentiram enquanto pais que sofreram por esse tipo de abuso. É difícil, né, o filho chegar da escola questionando uma atividade que foi feita dentro da sala de aula, onde ele disse que a professora estava incentivando os alunos a aceitarem caso são ou não são gays, né? Ter colocado para ele como é que ele colocou na redação? Foi feita uma redação dissertativa, né, sobre um assunto lá, e ele questionou que não achava certo a escola ou o professor incentivar ele a se tornar um gay, porque o que ele aprende dentro da casa dele difere a crença que a gente coloca como errada, né? Que Deus ama todas as pessoas, indiferente do que as pessoas fazem, mas os atos que as pessoas fazem, não. E que ele não achava certo, que ele achava que era pecado. Até de certa forma, quando ele escreveu, acho que ele escreveu a palavra viado, ele não escreveu a palavra gay. E aí a professora falou, você é homofóbico. Só que é uma criança de 12 anos, ela não tem discernimento ainda para poder dizer o que é e o que não é. Mas assim, pra gente é difícil porque é uma afronta contrária, na contramão do que a gente quer ensinar dentro da nossa casa, dentro dos nossos princípios, né? Então, meu filho ele já estava bem instruído em relação a essas coisas que poderiam acontecer. E eu sempre falei para ele que o dia que tiver um tipo de aula assim, você sai da sala, pede para ir no banheiro, pede para falar com a diretora e me liga que eu quero assistir essa aula junto. E ele tentou fazer isso e não deixaram. Não deixaram ele sair da sala. A aula foi bem pesada. Não quero dizer que isso era o que a professora queria passar, que ele tem que ser gay ou que é... Eu sei que, como são crianças, eles não têm discernimento, eles entendem da maneira deles e reproduziu para mim, da maneira que ele entendeu, e foi uma maneira totalmente diferente do que a gente vive, dentro do contexto que a gente vive. A gente é evangélico, ele é Gideon Mirim na igreja, então ele tem outros princípios, ele tem outras doutrinas que eu ensino, e eu sempre ensinei o respeito. Se ela queria falar sobre tratar todos iguais, igual tinha na lição, que era muito ofensiva para uma criança de 12 anos, ela podia falar só sobre o respeito. Isso não tem que ser dado dentro da sala de aula. Eu não admito, eu não quero, não vou aceitar. E o meu filho não vai passar por isso novamente. Eu tenho uma filha que mora em São Paulo. Lá também eu já avisei na escola e ela já pensa bastante diferente, porque São Paulo já é pesado. Então, meu filho, que tem 12 anos, eu estou tentando preservar. E eu fui para a escola, falei com a professora, com a diretora, e a diretora, a pedagoga, falou que era totalmente normal, que estava dentro do que o núcleo passa para eles ensinarem, enfim. E a gente foi conversar e não teve acordo e a gente vai levar para onde tem que ser levado para o meu filho e para outras crianças não passarem por isso mais. O que mais me assusta disso tudo é que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz como crime você constranger uma criança por conta das suas convicções. E também nós sabemos que a educação moral, ela compete aos pais por força de lei e não à escola. Então nós temos visto uma tentativa de professores impor a moralidade deles para os alunos, de modo que os filhos cheguem nas suas respectivas casas afrontando os pais. Exatamente. E aí, graças a Deus que os filhos de vocês já estavam muito bem instruídos, Sim, né? Já sabiam, inclusive, que a educação moral compete aos pais e não à escola. Exatamente. Ele escreveu isso na redação e, mesmo assim, a professora ainda chamou uma criança de 12 anos de homofóbico, constrangendo ela por conta das suas opiniões. Vocês percebem que há uma tentativa de retirar o direito dos pais a educarem seus filhos quanto aos aspectos morais? Claro, com toda certeza. Tendo aula dentro desse contexto, sim. Porque eu acho que isso não cabe à escola, não cabe a um professor ensinar isso. Era aula de ciências, eu queria entender onde que cabe esse assunto dentro de uma aula de ciências. E numa tarefa que não chegou até nós, as que chegaram, a gente tem em mãos, mas aqui a professora recolheu, ele ensina tudo que um transsex faz, um transgênero faz. Eu acho que para quê? O que isso vai acrescentar na vida do meu filho? Que um homem retira o órgão, a mulher retira isso e vira isso, e à noite é assim, assado. Para quê? Não tem porquê. Ainda deram um pirulito colorido e fizeram pintar coisas que eles não concordam. Meu filho ainda foi bem obediente, ainda fez a lição todinha. Ele foi mais... Acho que ele é bem mais instruído e bem mais pesado. Ele não fez e ele... Foi considerado errado o que ele não fez. Ele falou assim,
não concordo com isso, é pecado, não sei o quê. E ela colocou um X vermelho então foi bem pesado. E tem outros pais também, tem outras crianças, eu acho que pela correria não estão aqui, mas tem muitas pessoas lá que já falaram com a gente que não estão de acordo e a gente tem que fazer alguma coisa. E, assim, aproveitando essa ressalva, foi dado nessa mesma atividade que está em questão, três bonequinhos, né? Um bonequinho, tipo, representando o sexo masculino e um feminino, 2 sexos masculinos e 2 sexos femininos. 3 casais. Três casais, né? De certa forma. E foi pedido para sinalizar. O que que você vê nessas imagens? Aí meu filho colocou, então estava o bonequinho com a bonequinha, certo, e os 2 errado. E, novamente, foi passada a caneta vermelha como errado. Até na redação dissertativa dele também foi dado 0 como errado, né? Ele não ganhou o pirulito, porque ele se negou, a partir daquele momento, a fazer o resto. Que aí Tinha uma ele foi... parte na tarefa que dizia que as crianças não nascem O sexo definido. com sexo definido. Elas Sexualidade definem ao definida. longo da vida delas. A ideologia de gênero aplicada na escola Totalmente. mesmo. E cabe à criança decidir se ela é ou não, ou se ela tem, né, tendência ou não, enfim, eu não sei, porque também eu, né, acho que eu preciso estudar essa parte também. Vou lá assistir uma aula dessa professora, porque até eu tô confuso, sabe? E de uma outra maneira, assim, tipo, se liga, colocou-se na tarefa, sabe? Como se eles não estivessem ligados, ou o que eles estão ligados não está certo. Colocou bem grande, se liga, todo mundo é igual, não sei o quê. Você acha que foi um bullying da própria professora contra o aluno? Que ela Eu achei a tarefa totalmente agressiva para a idade e para o contexto. E, enfim, eu acho que nenhuma criança dentro da escola, independente da idade até, não tem que passar por isso. Porque os nossos filhos têm 12 anos, né? Mas tem crianças de 6, 7 anos que já estão passando por isso. Imagina como é que fica a cabeça da criança para crescer. Aí a mãe fala uma coisa, a professora fala outra, a sociedade fala outra e a criança segue o que quiser. Ninguém mais tem... Minha referência é meu pai e minha mãe, eu vou seguir o que eles falam. Porque todo mundo quer adaptar. É um completo constrangimento ilegal para as crianças. Exatamente. Legal. Se vocês puderem, sabe, um dos papéis mais importantes, eu acho que nossos, é conscientizar outros pais, assim como vocês, para terem essa posição firme em relação à educação moral dos seus filhos. Sim. Mandem um recado para os pais, para as famílias da nossa cidade, para que eles possam se conscientizar disso, que infelizmente está acontecendo por diversas vezes dentro das escolas. Bom, a princípio assim, hoje nós somos pais, mas nós já fomos filhos. Nós sabemos a educação que os nossos pais quiseram passar para nós, né? A tradição que eu acho que é passada de geração em geração familiar, ela é válida, ela é forte, ela é um alicerce, acho que até para quem tem sobrenome levar para frente. Então, assim, a gente não pode permitir que os nossos alicerces de família, das nossas origens lá de trás, não digo eu hoje como pai, mas do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, seja jogado simplesmente num contexto que difere, é contramão do que a gente aprende, do que a gente aprendeu com o nosso avô, do que a gente aprendeu com nossos pais. Como é que a gente vai passar algo para os nossos filhos que é hereditário, que está sendo dentro da escola, onde nossos filhos, infelizmente, hoje, os filhos passam mais tempo dentro da escola do que, às vezes, nas nossas casas, né? Porque devido ao trabalho, tudo. Então, assim, a gente não pode permitir que essa educação moral de caráter tenha que ser aplicada dentro da escola, tem que ser aplicada dentro da nossa casa. A escola, ela educa, ela não disciplina nessa questão. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Então, eu penso o seguinte, as crianças, no nosso dia a dia, na nossa correria, os pais não dão a devida atenção que a criança precisa. E quando meu filho chegou com essa lição para mim, já era 10h30 da noite, foi a hora que a gente deitou para dormir. Ele, mãe, preciso te contar uma coisa, por causa do dia a dia. Então, os pais, eles precisam estar atentos. O que seus filhos estão assistindo, o que seus filhos estão vendo, o que seus filhos estão acessando na internet, o que eles estão tendo de aula dentro da sala de aula, que a gente acha que lá ele está aprendendo português e matemática. Não. Eu não sei o que está acontecendo com esse mundo. As pessoas estão querendo mudar tudo que vocês pensam, tudo que vocês ensinam, tudo que você crê, tudo que a Bíblia, a igreja, a família tradicional, num contexto geral, ensina. Parece que a escola quer roubar, a sociedade quer roubar, a mídia quer roubar. Então, tem que se levantar uma força aí, que eu não sei de onde que vai vir, para impedir isso daí. A gente que é pai, que ama os nossos filhos, que não quer
Eu não estou querendo pregar que isso é errado, não é isso. Eu quero que o meu filho tenha o direito de ter aulas do jeito que tem que ser dadas, e isso cabe a mim ensinar. Se ele pode ser, se ele não pode ser, se eu apoio, se eu não apoio, isso cabe a mim. Então, a gente tem que ficar muito ligado, os pais têm que ficar muito ligados. Na corrida do dia a dia, a gente está perdendo as nossas crianças porque não prioriza o tempo com eles e não deixa com que eles sintam-se seguros no que a gente ensina. Pessoal, vamos levar esse caso em específico às autoridades competentes, vamos denunciar ao Núcleo Regional de Ensino, ao Juízo da Vara da Infância e Juventude e vamos proteger dessa forma o direito das famílias em educarem no aspecto moral os seus filhos. Você, pai, que passar por essa situação constrangedora, mande para nós a denúncia, nós vamos dar os encaminhamentos juntamente com você às autoridades competentes. E, principalmente, fiquem em cima, saibam o que o professor está passando para os seus filhos dentro da sala de aula, no segredo da sala de aula, saibam o material didático, paradidático que está sendo utilizado, porque é só assim que nós vamos garantir que os pais tenham o seu direito, que as famílias tenham o seu direito respeitado quanto à educação moral dos seus filhos. Fiquem com Deus, um abraço. Aí, legal. Tá esclarecido, né? Esclarecido, Vamos lá. muito bom. Ô Aline, você vai filmar hoje lá? Eu acho que o áudio, né? Ah, é bom dar uma gravada. Você nunca